Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à capacitação de basquete das Olimpíadas Especiais. Vamos começar aqui, né? Bom, o programa das Olimpíadas Especiais, relacionado às regras, são as regras da FIBA, tá? Isso é importante dizer, né, porque a gente não pode confundir, né, as regras da FIBA com as regras de outras federações mundialmente, tá? Alguns eventos oficiais nossos, né, são as competições de habilidades individuais, são os atletas, né, que têm baixo nível de habilidade. Competições equipes 5 contra 5, equipes unificadas, e o de 3x3 também equipes unificadas. Tá? Então vamos começar o processo e falar, né, de cada uma delas. Bom, nas habilidades individuais, que são as provas de HI, né, os atletas têm baixo nível de habilidade, e aí existe algumas provas, né, alguns testes para qualificar relacionado à pontuação também esses atletas, né? É disputado em duas fases, esse último ponto é importante falar, né, que é a preliminar ou divisioning, tá? Para depois fazer a etapa final. O que é isso, né? O atleta ele deve participar com o mesmo empenho e esforço em todas as provas. Então não adianta o atleta de repente fazer provas que ele não consiga fazer por relacionado a empenho, né, fazer provas com um empenho não muito próximo, né, do que ele pode fazer, né, relacionado a um bom rendimento, para tentar ficar num grupo, que ele acaba sendo ali campeão por causa disso, né? Existe sim é, as situações de alto rendimento dentro das Olimpíadas Especiais, tá? Mas também existe, né, as outras dimensões do esporte, que não é só não só alto rendimento, mas a dimensão de participação, né, a participação até outra dimensão até educacional, tá bom? Mas vamos falar aqui, né, dos primeiros dois níveis das competições de HI, né, que são as habilidades individuais. No level 1, ou seja, no nível 1, são três provas, né, são três eventos, que é o passe de precisão no alvo, o drible de 10 metros e o arremesso na cesta. Tá? Eu vou contar para vocês aqui como é que se faz cada um, tá? A pontuação vai ser determinada pelo somatório, né, dos eventos, tá? Sugere-se, né, que a mesma pessoa que está arbitrando ou sendo voluntário, tá? E sendo voluntário, realize a prova de todos os participantes, isso é legal, né, para a pessoa estar envolvida ali com todos os eventos que podem ser, para não ter uma pessoa no evento X, outra pessoa no evento Y e assim vai, tá? E é importante, né, o atleta, a explicação das regras, né, para o atleta não errar durante as provas, tá? Então, o primeiro evento, né, que a gente vai falar é sobre o passe de precisão ao alvo. O que é isso, né? Nessa figurinha dá para perceber muito bem. Então, o atleta ele vai estar a uma certa distância da parede e na parede vai ter um alvo, né, um quadradinho. E esse atleta tem que acertar dentro do quadrado, tá? Então, temos aí uma foto oficial, tá? Então, o atleta ele vai dar um passe, tá, para acertar esse quadradinho que está marcado na parede. Bom, então aqui, né, nas regras existem os pontos determinados relacionados à metragem correta para a realização da prova. Então, uma coisa legal de se falar aqui é que cada atleta, né, tem 5 tentativas, tá? E nessas tentativas são o somatório dos pontos. E como assim, né? O atleta recebe 3 pontos se a bola bater dentro do quadrado e agarrá-la novamente, né? Então a bola bate na parede e volta para o atleta recepcionar, tá? Então, se ele fizer isso com maestria, recebe 3 pontos. O atleta recebe 2 pontos se a bola bater em uma das linhas do quadrado, tá? E também conseguir recepcionar. E o atleta recebe 1 ponto se a bola bater na parede, mas não bater em nenhuma parte do quadrado, tá? E conseguir recepcionar. E o atleta também recebe 1 ponto se agarrar a bola após 1 ou mais de 2 toques no solo,
né? Então, é como se fosse ali uma recepção depois ali de um kick, né? Ou um toque no solo, também recebe um ponto. O atleta recebe nenhum ponto, né? Ou seja, 0 pontos, se a bola rebate no chão antes de bater na parede ou se a bola volta rolando e ele pega no solo, tá? Então, o que é importante, né, é você fazer o somatório, né, dessas tentativas, tá bom? Bom, o segundo evento é o drible de 10 metros. Então, nesse slide, vocês podem perceber que existe, né, uma linha de início e uma linha de chegada, a linha final, e você tem 10 metros, tá, dentro dessa linha. Aqui já existe uma tabela de conversão, tá, relacionada aos segundos e a pontuação adequada. O drible de 10 metros, né, a prova é simplesmente você, né, fazer com que o atleta ele desenvolva, né, o fundamento drible do basquete juntamente com a valência física, velocidade, dentro de um espaço de 10 metros. Tá? E aí aqui você tem, além das linhas, né, a linha inicial e linha final, tá? Você tem aqui a bola que está no percurso com atletas e as bolas que pode estar nas laterais, né, desse percurso, justamente para ajudar o atleta caso essa bola, né, se perca durante alguma parte do percurso, ok? É importante relatar também que o atleta, né, em cadeira de rodas também deve participar, né, também pode participar desse tipo de prova, ok? E aí ele deve alternar a cada 2 impulsos na cadeira seguidos por 2 dribles. Bom, como é que é feita a pontuação e como das penalidades? Né? Primeiro, o atleta terá 2 tentativas. Né? A pontuação do atleta nesta prova é o melhor resultado nessas 2 possibilidades. Ok? Cada tentativa registrada, acrescentada ao tempo, as penalidades cometidas, 1 segundo por infração. Então, uma penalidade de 1 segundo será adicionado cada vez que o atleta, por exemplo, comete violação à regra, né? Ou andada, ou 2 dribles, e assim vai. Então, cada 1 segundo é adicionado após uma infração à regra. Na verdade, após uma violação, né, da regra. Tá bom? Isso aí só para relembrar, né? Uma violação pode ser uma andada, 2 dribles, uma condução da bola, tá bom? Então, vai ser penalizado, né, por 1 segundo a cada violação. Aí tem a tabelinha de conversão, né? Então, se o atleta, por exemplo, conseguir realizar, né, em 4 segundos o trajeto na primeira tentativa, ele ganha 26 pontos. Aí assim vai. São 2 tentativas, a melhor, né, marca do atleta feita no final. Bom, o terceiro evento do nível 1 é o arremesso à cesta. Como vocês podem perceber, tem 6 marcas aí. A primeira e a segunda marca, vale uma pontuação menor, até porque está mais próximo à cesta. A terceira e a quarta marca, mediano, e a quinta e a sexta está mais longe da cesta, com a distância maior, então vale uma pontuação maior. Tá bom? E aí você tem ali, é legal que você observa, né, onde o oficial, o árbitro vai estar, o voluntário vai estar, né, e a mesa também de pontuação. Bom, como é que é feito isso, né, pessoal? É uma descrição da prova, né, do evento. Então, você demarca os 6 pontos que eu acabei de falar no chão, sendo que o 1 e o 2 está mais perto, né, mais próximo da cesta, valendo uma pontuação menor, e o 5 e 6 está mais afastado da cesta, valendo uma pontuação maior. Nessa figura, a gente consegue observar que tem um X no chão, né? São 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito, né? Fazendo com que o atleta ele tenha a possibilidade de arremessar dentro dessas marcas. Tá? Então, como eu relatei anteriormente, né, os números mais próximos da cesta, que é 1 e 2, são concedidos 2 pontos a cada acerto do atleta, 3 e 4, 3 pontos, 5 e 6, 4 pontos. Para qualquer tentativa sexta, tá, que não passar pelo aro, mas acerta a tabela, ou o aro é concedido 1 ponto. Tá?
Então, acertou a tabela, mas não pegou no aro, ou acertou só no aro, é concedido um ponto, né? Se por acaso for airball ou ultrapassar a tabela, de maneira acima, por exemplo, da tabela, 0 pontos, tá? O atleta terá 2 tentativas, em cada um dos 6 pontos, tá? Então, a pontuação do atleta nessa prova será somada aos 12 arremessos, né? Então, são 2 tentativas, com 6 arremessos cada, tá? E aí, a pontuação do atleta será somada aos 12 arremessos. As tentativas são iniciadas nos pontos 2, 4 e 6 e em seguida nos pontos 1, 3 e 5. Ou seja, faz de um lado primeiro e depois faz o outro lado. Bom, pessoal, o nível 2, né, que a gente ainda está falando de habilidades individuais, não podemos esquecer, tá? Mas a gente tem 2 níveis, como foi relatado no início. Tá? Então, o nível 2, a gente tem o drible de 12 metros, como primeiro evento, o segundo evento, a agarrar e passar, ou recepcionar e passar, e o arremesso no alvo. Tá? Os pontos abaixo, eu já tinha relatado lá nos slides, quando a gente fala do nível 1, tá bom? É a mesma coisa. Vamos lá, né? O nível 2, tá? É o drible de 12 metros. O drible de 12 metros é um pouco diferente porque aqui a gente aumenta a dificuldade, ou seja, ainda temos atletas com níveis, né, mais baixos, tá? Porém, as provas, né, tem entre elas, do nível 1 e do nível 2, é um nível maior de dificuldade, tá? Então, esse drible de 12 metros, a gente já tem uma distância maior, tá? E a gente ainda tem os cones. E aí, como é que a gente faz, né? A programação, né? Então, ou seja, a pontuação e como é que faz essa prova, tá? Primeiro, né? O objetivo é fazer com que o atleta, né? Além de desenvolver o fundamento drible, ele tem ainda, né, a agilidade, né, como valência física, né, porque ele quer fazer isso em o menor tempo possível, né, passando ali de diferentes, né, fazendo diferentes sentidos e direções, mudanças de sentido e direção com a bola, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, a cada cone que ele ultrapassa, né, que é intercalado, ele ganha ponto. Vou falar isso no próximo slide. Tá? E ele tem ainda um determinado tempo, que são os 60 segundos, justamente para ele conseguir fazer. Né? E ainda tem aquelas bolas reservas, né? Se por acaso ele perde a bola, ele tem o direito de pegar essa bola que está perto ali, né, do percurso dele. Tá bom? Então, vou explicar um pouco melhor agora, né? Bem separadinho as coisas. Vamos lá. Então, esse segundo bola, assim, a segunda bola e as demais bolas são colocadas no chão para que o atleta tenha essa recuperação. O jogador continua até que tenha ocorrido os 60 segundos. Né? Então, se o jogador perde o controle da posse de bola, o relógio não para, o relógio continua correndo, porém ele pode pegar essas 2 bolas, né, que tem do seu lado direito e do lado esquerdo, né, essa que a gente chama de reserva, justamente para poder voltar para o percurso e para poder finalizar dentro dos 60 segundos. Tá? A pontuação do jogador é quantos pontos em cada cone ele passa, né, em sucesso. Ou seja, do cone 1 para o cone 2, do cone 3 para o cone 4, e assim vai, do 2 para o 3, do 3 para o 4, assim vai, ele consegue pontuar, né, a cada passagem com sucesso entre os cones. Tá bom? Essa situação de espera é relacionada aos voluntários, tá? Que tem que ser, né, como eu falei no início, tem que ser muito bem explicado ao atleta, tá? E aí, na imagem, né, anterior, mostra aqui, né, o start, né, a linha de início, os 6 cones dentro, né, dentro desses 12 metros, tá? E também tem essa bola extra que eu falei, né, essa bola que vai ajudar, tem uma bola de cada lado, dentro dessa metragem, na foto, relacionado aqui ao percurso, aos 60 segundos. Né? Então, o atleta ele tem que fazer o percurso da melhor maneira possível, né? E cada cone ele recebe um ponto, tá bom? Então, dentro desses 60 segundos, o maior ponto possível ele vai ter para
a pontuação é o resultado final. Tudo bem? Tá? Ok. Vamos para o nível, a segunda prova do nível 2, o segundo evento, que é o arremesso. Tá? Desde já, eu quero fazer com vocês aqui o seguinte: essa metragem, né, vocês estão vendo ali a área do lance livre, tá? E vocês estão vendo uma demarcação que não existe no basquetebol, né? Que é essa demarcação aqui, que é uma linha, né, que ela sai da linha de fundo, ultrapassa ali, fica perto, né, do semicírculo do garrafão, da área do lance livre, e ela volta, né, do semicírculo. Essa linha, pessoal, é a linha dos 2,75 metros, que é justamente a linha que o jogador ela se posiciona atrás dessa linha. Tá? Então, ele começa, né, dentro da área do lance livre, atrás desses 2,75 metros. E ele vai ter, durante 1 minuto, ou seja, 60 segundos, né, a oportunidade de fazer mais cestas possíveis, fora desse arco, né, de 2,75 metros. Então, o atleta ele começa fora, faz o primeiro arremesso. Assim que ele fez o primeiro arremesso, o tempo já está contando. Ele pega esse rebote, né, sai dessa linha, né, sai desse arco de 2,75 metros e também efetua o próximo arremesso. E assim ele faz, né, corriqueiramente, né, dentro dos 60 segundos. Cada arremesso convertido equivale a 2 pontos. Né? Então, são 2 pontos sendo concedidos para a cesta realizada, ok? Em 60 segundos. Existe também aqui os voluntários durante os testes, então é uma explicação aqui relacionada a onde o voluntário, né, ele está, né, vai estar para poder ajudar o atleta, né? E existe uma situação também de fala dessas regras. Ele vai combinar com o atleta, assim, olha, quando eu falar que está pronto ou pode ir, eu vou acionar os 60 segundos e já está valendo, né, o teste. Tá bom? Bom, ainda no nível 2, na última etapa, né, na última prova, no último evento, é o evento do agarrar e passar, ou recepcionar e passar a bola. Tá? Nós temos aqui 3 pontos, né? Na verdade, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Nada mais é que, pessoal, é o seguinte: o atleta ele vai passar a bola e vai ter que recepcionar a bola, tá? Em 2 pontos distintos. Tudo bem? Tem a descrição aqui, né? Então, assim, ó, o atleta passa a bola para o voluntário e vai ter que se mover rapidamente do cone A, né, ou o cone B. E assim vai, né? À medida que o jogador se aproxima ou chega na linha final, o voluntário passa a bola de volta para o atleta recepcioná-la. E aqui a gente tem que ter ajuda, obrigatoriamente, de um voluntário, para o atleta poder passar a bola e recepcionar a bola. Tá? O jogador deve ter pelo menos um pé na linha final, tá? Para poder ser válido essa situação de agarrar, tá? De recepcionar e passar. Bom, o jogador deve pegar a bola e depois devolvê-la ao voluntário atrás da linha final. Com um ou ambos os pés. Tudo bem? Quando o atleta passa a bola, ele se move rapidamente de um cone oposto. Então, o atleta vai passar a bola do cone A e vai se movimentar para o cone B. E assim vai. Tá? O jogador continua passando, se movendo ao longo da linha e pegando a bola por 60 segundos. Um passe quicado pode ser usado com atletas de menor capacidade. Isso é legal relatar, porque quando a gente fala sobre o teste, a gente dará a opção ao atleta de que tipo de passe ele vai poder fazer. Ele pode utilizar o passe de peito, ele pode usar o passe picado. Né? Se o voluntário, né, achar que o atleta é mais comprometido, ele pode também fazer isso com o passe picado. Isso não é um problema. Ah, mas pode fazer com um passe acima da cabeça? Também pode. Tá? Beleza? Um passe quicado também pode ser usado para atletas de menor capacidade ou menos habilidade. E o tempo para o teste também é de 60 segundos. Aí agora é importante relatar a pontuação. Né? É marcado 1 ponto para cada passe bem feito. Tá? 1 ponto é marcado para cada boa recepção do passe. Ou seja,
um ponto para dar o passe e um ponto para recepcionar o passe. Os atletas devem ter a bola sob controle ou nenhum ponto pode ser marcado. Então, quando escapa a bola, alguma coisa assim, né, o atleta imediatamente tem que pegar essa bola, né, e voltar ao ponto, né, de partida para justamente, né, continuar o evento, o teste. Né? Uma observação muito legal é essa observação aqui. Ó. Esses testes que a gente acabou de falar, né, não é a mesma prova para formar a equipe de competição. Tá? Lembrando que todos esses testes que a gente acabou de ver, esses 6 eventos divididos em 2 níveis de habilidade, tá? Não são para a prova para formar as equipes de competição. Tá bom? São para pessoas com menor nível de habilidade. Tá bom? Provas de habilidades em equipes, tá? Que também não é ainda, tá? As provas para realizar ali as equipes de competição, tá bom? Para formar as equipes de competição. Bom, aqui essa prova de habilidades é o seguinte: você tem 5 marcações no chão, tá? E aí é como se fosse uma zona 2-1-2 no basquete, mas tem uma fotinha aqui legal, que é essa daqui, ó. Você tem ali a cesta, né, o aro. Aí você forma, nessa metragem que está na foto, 5 posições diferentes. E você coloca os atletas em cada posição. Então, tem um atleta na posição 1, um atleta na 2, um atleta na 3, um na 4 e um na 5. Eles vão trocando passes, né? Da 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5. E quando chegar na posição 5, o atleta efetua o arremesso. Né? E tem pontuações para tanto nos passes e recepções bem feitos, tanto também para o arremesso. E a gente vai falar aqui das regras, né? Acabei de falar como se faz. Isso. Os atletas podem passar a bola de qualquer maneira, né, relacionada a tipos de passe, que ele fala aqui, né? Mas cada jogador deve passar na sequência numérica. Tá? Então, por exemplo, quando acontece, né, esse início da posição 1 para a posição 5, após o término, eles rodam. Então, quem estava na posição 1 começa na 2 e assim vai, até eles rodarem todas as posições, tá bom? Bom, quando a bola atinge, assim, quando a bola chegar na posição 5, ele tenta uma cesta. E observação importante, né, que as enterradas não são permitidas, tá? Então, se por acaso for realizada uma enterrada, não vai valer a pontuação. Os atletas posicionados na posição 5 devem apenas ter uma tentativa, depois vai rodar, como eu falei agora. Os jogadores devem gerar em sequência numérica, falei isso, um intervalo de 5 minutos aí. Esse intervalo, pessoal, é o seguinte, né? Como essa prova de habilidades é feita numa disputa de equipes, né? Então, assim, vai estar a equipe A fazendo, depois vai efetuar a equipe B, e assim vai. Né? Tem uma minutagem que você pode seguir como intervalo, tá bom? Aí, como é que é feita a pontuação? A equipe recebe um ponto para cada passe correto, recebe um ponto para cada recepção correta e recebe 2 pontos para cada sucesso de cesta, ou seja, cada cesta convertida. E aí é legal relatar que os voluntários dessa prova têm que estar muito atentos, né? E, obviamente, né, não se deve fazer apenas com um voluntário, tá? Até porque pode ter, né, um voluntário relacionado à contagem, né, da pontuação de passes e um outro voluntário relacionado à pontuação da cesta, beleza? Um bônus de 1 ponto é concedido para cada rodada bem sucedida por completo. Ou seja, se uma equipe não erra nenhum passe, não erra a recepção de nenhum passe e não erra nenhuma cesta, ainda é concedido 1 ponto de bônus para essa. Bom, o número máximo de pontos pode ser acumulado são 55, né? Em uma metade, né, obviamente. E a pontuação final da equipe é determinada pela soma das pontuações de cada uma das 10 rodadas. Ou seja, são 5 rodadas de início, tá? E depois ainda tem mais 5 rodadas, tá bom? De todos, tá? Bom, vamos lá agora que a gente vai mudar, né? Agora a gente vai falar da competição em equipe, né, com nível voltado para o alto rendimento, tá bom? Beleza? Ou seja, são níveis mais altos, ok? Esse evento é destinado para atletas com melhor nível técnico, as regras são da FIBA, como foi relatado lá no primeiro slide, tá? É legal também vocês saberem essa nomenclatura.
tá? Que é a da avaliação de habilidade do basquetebol. Tá? Então, são os testes de avaliação de habilidade do basquetebol. Esses são os testes, né, por equipes, né? Então, assim, esses são os testes diferentes dos testes que a gente já falou, né, que são os níveis um pouco mais abaixo, tá? Então, as equipes são inicialmente agrupadas em níveis de habilidade de acordo com as informações da pontuação desses testes que eu vou falar, tá bom? Bom, o técnico deverá identificar, né, os seus melhores jogadores, informando, né, na ficha de inscrição. Então, quando acabar esses testes, eles vão ter uma pontuação e ele tem que informar, né, na ficha de inscrição oficial, né, quais são os melhores relacionados à pontuação dos testes. Tá? Existe uma rodada de classificação que deverá ser realizada para finalizar o processo de divisão dos níveis. Na rodada de classificação, as equipes deverão jogar uma ou mais vezes com duração de pelo menos 6 minutos. Todos os jogadores da equipe serão obrigados a participar das partidas de classificação. O que é isso, pessoal? A gente está falando do basquete 5 contra 5, tá? Então, existe um tempo, né? Se a gente falar de um jogo oficial, se a gente falar de um jogo, por exemplo, de 40 minutos do basquete, a gente vai falar de um tempo mínimo, né, que os atletas têm que jogar, obrigatoriamente, tá? Esse tempo mínimo são de 6 minutos por tempo de jogo, né? Então, são 3 minutos, por exemplo, no primeiro quarto e 3 minutos no segundo quarto. Então, esse atleta, lembra que é FIBA, tá? As regras são da FIBA. Tá? Então, esse atleta, ele obrigatoriamente, todos eles deverão jogar. Não importa o nível de habilidade que ele se encontra, né? E não importa a pontuação que ele teve. Tá bom? Então, isso é muito importante destacar. Nenhum atleta pode ficar de fora. Tá? Bom, legal. Todos de cada equipe eu falei. A decisão do comitê é final e não pode ser apelada ou contestada. As equipes podem ser removidas de qualquer grupo durante todo o processo para manter equilíbrio competitivo. O que é isso, pessoal? Lá no início eu falei do Divisory, ou dos jogos preliminares. O que são esses jogos? Então, vou dar um exemplo prático que fica mais fácil para vocês. Vamos supor que a gente está num campeonato com 8 equipes. Tá? Esse campeonato com 8 equipes, ele não começa já valendo, né, a medalha. Ele, na verdade, ele começa com jogos amistosos. Que podem chamar de qualifier, divisor, enfim. Esses jogos amistosos, eles estão sendo avaliados por um comitê, né, um diretivo do basquetebol. Né? Isso aí é independente dos jogos, né? Jogos latino-americanos, jogos mundiais. Tá? Então, ele tem uma comissão, tá, que está avaliando justamente o que foi entregue para eles anteriormente. Né? Então, vamos lá. Existem 8 equipes, estamos vendo ali o que eles vão estar decidindo, o que eles vão fazer relacionado ao nível de habilidade das equipes. Então, eles podem chegar, por exemplo, assim, olha, nesses 8 times, que foi o meu exemplo prático aqui, essas 8 equipes, a gente pode fazer 2 grupos diferentes. A gente pode fazer um grupo com 4 equipes e o outro grupo com 4 equipes. Isso poderia ser um exemplo. O que eles acharam? Eles acharam que essas 4 equipes, justamente, elas estão no nível, né, de habilidade parecidos. E as outras 4 estão no nível de habilidade parecido. Pode ser que eles façam 3 grupos? Pode ser 3 grupos. Pode ser que eles façam apenas um grupo, né, dizendo que, observando que não tem tanto, né, diferença assim, de nível de habilidade das outras equipes? Pode. Então, essa comissão, eles vão armar os grupos da maneira que eles acharem corretos. Então, é isso que ele está falando aqui nesses pontos na teoria, tá bom? Beleza? A adaptação às regras, né? As regras são as regras da FIBA, tá? Então, não tem uma situação de diferença nas Olimpíadas Especiais, tá? Então, a gente tem aqui quando a gente foi no Mundial, Jogos Latino-Americanos, o jogo foi 4 períodos ou quartos de 10 minutos. Né? Teve a posse são de 24 segundos. E assim vai. Existem as faltas, existem as violações à regra. Tá? Então, tudo isso é o sistema, né, relacionado às regras da FIBA. Tá bom? Beleza? As substituições são iguais. Tá? O que a gente não pode esquecer é aquela regrinha que eu falei lá da minutagem de cada atleta. Tá?
É importante, né, a gente fazer com que o regulamento da competição das Olimpíadas Especiais diz. Tudo bem? Então, a gente tem que jogar com todos os atletas. Ah, mas o meu atleta tem um maior, um melhor rendimento que eu. Não interessa. Você não pode deixar o seu atleta, tá, que tem um rendimento, né, um nível de habilidade um pouco menor, tá, no banco o tempo inteiro. Ele tem que jogar. Todos têm que jogar, não importando, tá, o nível de habilidade que você acha, tá bom? Uniforme é a mesma coisa das regras da FIBA. Todos deverão usar uniformes idênticos. Né? O que é uniforme, pessoal? É a camisa de jogo, short de jogo, meia e tênis. Todos têm que ser, né, utilizados de forma igual, tá bom? Acessórios. Acessórios também é uma coisa, né, que a gente tem nas regras da FIBA. É só lembrar acessórios. Se um atleta ele quiser usar um acessório da cor branca, os outros atletas eles têm que usar acessórios da mesma cor, não pode ser cores diferentes, tá bom? Só para observação relatada, tá bom? Lembrando, né, que o 5 contra 5 a gente tem o atleta, que é uma pessoa com deficiência intelectual, e o parceiro, que são as pessoas sem deficiência. Tá? Então, eles jogam ao mesmo momento, ao mesmo tempo. São 3 atletas jogando junto com 2 parceiros. Tá? Substituições. Quando o atleta sai, o outro atleta entra. Quando o parceiro sai, o outro parceiro entra. Tudo bem? A situação de minutagem serve para os 2 casos. Tá? Então, você tem ali a regra que todos devem jogar, tanto para parceiros quanto para atletas. Tudo bem? Beleza? Então, é importante os treinadores conhecerem essas regras, para não fazer algum tipo de confusão e ser penalizado. Bom, é isso. Antes da gente passar para o 3x3, só fazendo aqui um outro parece que é importante, é o seguinte. Lembrando, pessoal, que a gente tem, por exemplo, se a gente levar 10 atletas numa partida, tá? A gente pode ter seis atletas e 4 parceiros, já que acontece esse número de substituições. Tudo bem? A gente pode fazer dessa maneira, tá? Lembrando que a obrigatoriedade relacionada, né, à regra oficial é você ter 5 jogadores para iniciar a partida. Ah, mas eu tenho só 3 pessoas no banco, né, no banco de reservas. Iniciei com 8. Eu posso jogar com 8? Pode. O que você vai ter é um mínimo menor de substituições. Bom, basquete 3x3. Vamos lá. O basquete 3x3 é um outro tipo de basquete. Né? É um basquete jogado na meia quadra, é um basquete mais dinâmico, é um basquete que as valências físicas, apesar de serem parecidas, né, elas se desenvolvem, né, e são mais potentes, né, dentro do basquete 3x3, relacionado a tempo, relacionado à variação, né, time de jogo, enfim. Tá? Então, a gente, né, começa a falar do 3x3 aqui, que o técnico, quando a gente falar, né, do alto rendimento, tá, deve enviar as pontuações daqueles 2 testes que eu falei do 5 contra 5, né, do TAHB, que são os testes de habilidade do basquete, tá bom? Beleza? Então, o exemplo é o drible e o arremesso. Para o drible é um teste, né? E o arremesso é outro teste, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Beleza. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Então, essas 2 provas, né, esses 2 eventos que eu falei relacionado ao drible e o arremesso, tá, do 5 contra 5, também são os 2 testes relacionados à pontuação, né, que você, como treinador, né, ou treinadora, vai enviar, né, ali naquela ficha de pontuação final, 2 de cada atleta. Tá bom? Como no 5 contra 5 técnico, né, ele avalia, identifica os 5 melhores, aqui no 3x3, né, o técnico, o treinador, né, a treinadora, vai identificar os 3 melhores jogadores relacionados à pontuação dos testes de habilidade de basquete que a gente já falou. Tá?
A pontuação da equipe deve ser determinada adicionando a pontuação do quarto jogador, né? Então, a pontuação coletiva, você vai, né, indicar ali os 4 jogadores. Tá? A divisão é a mesma situação, né? Tem um qualify, tem um processo de divisão, existe também uma comissão, tá? Só para a gente, né, dar um spoiler aqui, o 3x3 a gente joga com 2 atletas e um parceiro ao mesmo tempo, tá? E a gente tem também um número de substituições, né, de um de cada. Então a gente pode ter até 5 jogadores. Então a gente tem 2 atletas e um parceiro jogando e a gente tem no banco, né, um parceiro e um atleta para efetuar as substituições, tá bom? Relacionado ao divisioning ou qualify, enfim, é a mesma situação do 3x3. A gente tem uma comissão, um comitê, tá? Que vai avaliar jogos amistosos anteriormente, né, à classificação final, tá? Então, esse comitê, ele avalia, ele divide os grupos dessa maneira. Exemplo, vamos supor que a gente tem 12 equipes. Vai estar acontecendo alguns jogos amistosos. O comitê vai avaliar esses jogos amistosos e, a partir disso, ele vai colocar os times, né, nessas chaves, nesses grupos. Ele pode ter, então, por exemplo, no meu exemplo prático aqui, a gente tem 12 equipes, ele pode fazer 3 grupos com 4 equipes. Ele pode avaliar 2 grupos com 6 equipes. Não tem problema nenhum. Então, após esse divisioning, esse qualify, o comitê vai avaliar, vai preparar esses grupos e aí sim vai começar a classificação final. Lembrando, pessoal, que é importante, tá? Que dentro desses grupos são campeonatos e competições diferenciadas, né? Então, por exemplo, vamos supor que o grupo A ficou com 4 equipes, o grupo B com 4 equipes e o grupo C com 4 equipes. Então, vai ter medalha de ouro no grupo A, medalha de ouro no grupo B e medalha de ouro no grupo C, porque são níveis de habilidades diferentes. A mesma coisa acontece no 5 contra 5, tá bom? Beleza? Ok, decisão final do comitê. Tá. A decisão do comitê é final e não pode ser protestada. Isso é importante também, tá? Então, por exemplo, se a gente vai nos Jogos Mundiais, eu vou com o Brasil. Depois desses jogos amistosos e a comissão decidiu os grupos, eu caí num grupo B. Vamos supor que o grupo A, eles decidiram que era um grupo, né, com nível de habilidade acima, o grupo B, um nível de habilidade intermediário, o grupo C, um nível de habilidade um pouco mais baixo. Vamos supor que o Brasil caiu no grupo B, tá? Ficando satisfeito ou não, eu não posso me meter, como treinador, por exemplo, nessa situação que o comitê chegou. Eu não posso falar assim, não. O Brasil não pode ser grupo B, tem que ser grupo C porque o nível de habilidade é menor. Não é isso que funciona. Não é assim que funciona. O comitê, ele vai dar a palavra final e é justamente, né, para não ter uma bagunça, para não ser uma coisa solta. Então, se o comitê chegou a essa situação, né, essa situação vai ser levada até o final, com equipes de habilidade semelhantes por grupo. Tudo bem? O objetivo, né, do basquete 3x3, tá? Que eu já falei que é mais dinâmico, enfim, já dei algumas informações, né, que é diferente do 5 contra 5. É um basquete que pode ser utilizado para aumentar o número de equipes, isso é legal dizer, porque quando a gente fala do 5 contra 5, a gente não fala só de 5 atletas, a gente fala geralmente de mais atletas, né? Então, o 3x3 ele veio para ter até 5 atletas, para ser uma situação mais dinâmica e para aumentar também o número de equipes e de participantes. Acredito nisso também, tá? É também um meio de ajudar atletas com níveis mais baixos de habilidade a progredir para jogar a quadra completa. Também tem isso, né? Assim, um atleta, de repente, pode ter um ajuste, né, para fazer do 3x3 para o 5 contra 5 e também ao contrário, tá, pessoal? Pode ser também do 5 contra 5 para jogar o 3x3, tá? Área de jogo e equipamento. Como eu falei com vocês, é um jogo 64, um jogo reduzido, tá? As regras também são da FIBA, as regras são diferentes, tá? Então, vamos lá, né? Antes de chegar às regras da FIBA,
Já falei que tem até 5 jogadores, 2 substitutos. Os substitutos tem que obrigatoriamente ter um atleta e um parceiro. Tá? Não pode ter 2 atletas, por exemplo. Então, são 2 atletas jogando com um parceiro. E um parceiro e um atleta como substituto. Não pode ter 2 parceiros ou 2 atletas, por exemplo. Tá? Beleza? O jogo se inicia com 3 jogadores, como nas regras da FIBA. Uma equipe pode ter menos de 3 jogadores após o início do jogo. Pode. Né? Então, assim, apesar de poder, isso é outra regra, tá, pessoal? Regras FIBA. 3 atletas começando, mas não pode ter, não ter 3 atletas começando. Tá bom? Senão é WO e assim vai. Tá? Para o 3x3 unificado, a proporção será de 2 em um parceiro. Em caso de lesão, tá? Pode ser de 1 em 1, mas nunca abaixo disso. O que é isso aqui? Então, enquanto tem um atleta e um parceiro na quadra, tá tudo bem. O que não pode ter é 2 atletas e nenhum parceiro. Aí não é legal, até porque deixa de ser 3x3 unificado. Né? Então, terá que ter uma desistência se não tiver substituto, por exemplo. O jogo de basquete. Tá? O jogo de basquete é o FIBA. Aqui nesse slide, pessoal, aqui está errado, tá? Aqui, na verdade, a equipe marcar 21 pontos e não 20 pontos. As regras são da FIBA também, tá? Então, o jogo será disputado por 10 minutos, tá bom? Então, são 10 minutos de jogo, tá? A marcação do ou 21 pontos. Então, o que é isso? A equipe joga, né? As equipes se enfrentam em 10 minutos de competição, um tempo único de 10 minutos, tá bom? E 21 pontos, beleza? Se por acaso essa equipe, né, fizer 21 pontos dentro de 8 minutos, acabou o jogo, tá? O jogo pode ter prorrogação. O que é prorrogação? Aquele tempo extra. Então, por exemplo, acabou o jogo 20-20, né? Ou, na verdade, vamos dar um exemplo melhor, 13-13. Pode ter prorrogação e, dentro dessa prorrogação, a equipe que fizer 2 pontos, primeiro vence. Tudo bem? Beleza? Então, 20-20, por exemplo, seria 22-20. Assim vai. Tá? Tempo de posse de bola. Uma equipe, né, tem 12 segundos para efetuar a cesta. Tá? Diferente do 5 contra 5. Tá bom? Então, o 3x3, a gente tem 21 pontos para acabar a partida, ou 10 minutos jogados, com tempo único de 10 minutos, ou, na verdade, na verdade, você tem 12 segundos de posse de bola. O resto, pessoal, é normal. O que é normal relacionado a regras da FIBA? Tem faltas, tem violações, tem tempo técnico e assim vai, tá? Uma outra coisa legal, que há uma diferença entre 3x3, são o número de faltas, tá? O número de faltas, tá? Tem aqui, ó, faltas e penalidades. Deixa eu ver se tem o número de faltas aqui, para não pular. Tá. Bom, o número de faltas, tá, do 3x3 continua as regras da FIBA. Tá bom, porque não tem aqui. Tá. Beleza. O número de faltas, pessoal, é o seguinte. Primeiro que não tem uma acumulativa de faltas pessoal, tá? Só para relembrar, beleza? Então, a partir da 6ª falta, né, o adversário vai ter 2 lances livres, né? Então, a 7ª, 8ª, a 9ª falta, tá? Eles vão ter 2 lances livres. Depois da 10ª para cima, eles vão ter 2 lances livres mais a posse de bola, tá bom? Tá? Então, é o que diz aqui nesse último ponto. Tá? Relacionado às faltas pessoais, por exemplo, um jogador tem faltas, fez 5 faltas, ele sai da partida negativa. O basquete 3x3 não tem isso, segue as regras da FIBA. Tá bom? Existe sim falta antidesportiva, a falta antidesportiva também é uma situação diferenciada no 3x3. Você pode ter uma falta antidesportiva, na segunda você está fora do jogo. Tá bom? Essa situação é igual ao 5 contra 5, mas a situação de antidesportiva dentro do jogo é diferente. Violações também. Eventos de basquete relacionados ao técnico. Tá? Vamos lá, pessoal. Relacionado ao treinador, tá?
O basquete, né, o treinador dentro das Olimpíadas Especiais, ele também não pode falar dentro, né, na verdade, durante o jogo, tá? Não pode, como é nas regras da FIBA, tá? O que acontece em algumas competições é que no tempo técnico, o treinador pode dar instrução. No tempo técnico, ou seja, durante o jogo, tá? Ele não fala. Ele não fala. Mas no tempo técnico ele pode falar. Tá bom? É uma coisa também que, né, difere um pouco nas Olimpíadas Especiais relacionadas às regras da FIBA. Tá bom? Pessoal, só para falar aqui, né, dos testes que compõem as habilidades também no 3x3, tá? É relacionado aos testes, né, que eu fiz, né? Falei sobre o conceito, mas não mostrei desses slides finais aqui para vocês justamente não terem dúvidas, né? E não compararem com aqueles primeiros testes que estão em níveis de habilidades menores, tá bom? Então aqui tem o rebote, tem o drible e o arremesso. Se vocês pegarem aqui, são três fundamentos, tá? São três fundamentos do jogo, simples, né? Então aqui a gente tem o drible em 12 metros, tá? Que eu já falei lá com vocês anteriormente, tá bom? Então você tem ali 12 metros com cones, tá? O atleta continua até o final dos 60 segundos e tem aquelas linhas de chegada e partida, tá bom? É uma tentativa apenas de 60 segundos e é concedido um ponto, né, cada vez que o atleta cruze, os dois cones, tá bom? O arremesso é a mesma coisa, dos 2,75 que eu falei lá no final, tá? Beleza? Tentativa de arremesso de 1 minuto, 2 pontos dentro da área. Já falei isso, tá bom? E o arremesso, não, o rebote, o rebote não tá aparecendo, mas o rebote é o seguinte, é bem simples, né? O rebote o atleta ele fica na frente, né, na frente da cesta, né, da tabela, e ele joga a bola na tabela e ele pega a bola sem saltar. É como se fosse, que a gente fala no meio do basquete, né, um tapinha, né? É aquele sem pulo, né? Ele não utiliza dos dois pés ao solo. Os dois pés estão fora do solo, tá bom? Então o atleta faz isso durante 60 segundos, o maior número de vezes, tá bom? Em cada duas tentativas, beleza? Então você pode, né, fazer com que o atleta, dentro dos testes de avaliação de habilidade de basquetebol, em uma dessas, em um ou mais, na verdade, dessas provas de fundamentos, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa, acho que não. Ok, pontuação dos 2 pontos. E do rebote a mesma coisa, tá? Também pode optar em 2 testes dentro desses 3, relacionados ali às habilidades do 3x3, por exemplo, que foi o último que a gente falou, tá? Pessoal, avaliação para envio da declaração. Então, após a avaliação que vocês vão fazer, tá? Vocês têm que acertar 70% das questões, né? E posteriormente a isso, vocês, né, vão receber a declaração no e-mail, tá bom? Obrigado pelo interesse, né, de todos, tá? E esperamos vê-lo em breve nos nossos eventos das Olimpíadas Especiais.